Bom dia, meus irmãos. Para mim é um privilégio estar com os irmãos aqui, mais um domingo pela manhã, e nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de contar hoje uma história para você que eu ouvi há pouco tempo atrás, que a gente não acreditaria. É uma daquelas histórias que a gente fala assim, não, isso é impossível de ter acontecido, sem nenhum plano. Como é que isso é? Não tem como, isso é uma grande coincidência. E hoje eu quero ver com vocês que coincidências não existem. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre a história do Doug. Doug era um surfista amador que morava no Havaí, e ele tinha uma prancha favorita. Era uma prancha que ele tinha mandado fazer para ele sob medida. Era uma prancha tão cara que valia mais do que o carro que ele dirigia na época. Um dia de surf, Doug perdeu a sua prancha. Ele perdeu e ficou assim muito triste. E aí ele começou uma busca incessante para ver se encontrava essa prancha de volta. E aí ele colocou cartaz na cidade, ele mandava mensagem para os amigos, ele procurou nas redes sociais para ver se alguém postava uma foto que tinha encontrado a prancha dele, mas nada. E essa busca durou 6 meses. Depois de 6 meses o Doug desistiu da sua busca, falou, nunca mais vou encontrar a minha prancha. Não sei quanto tempo passou, mas em agosto do ano passado, o Doug recebeu uma mensagem uma mensagem assustadora. O homem que fez a prancha dele mandou para ele uma foto e ele olhou, era a prancha dele. Estava um pouco desbotada, mas estava em perfeito estado. E aí ele entrou em contato com esse rapaz e ele falou assim, nós encontramos a sua prancha. Você com certeza já perdeu alguma coisa e já encontrou, e histórias de perder alguma coisa e encontrar são comuns, não são nada de especiais. Mas agora você perder alguma coisa no mar e encontrar é muito difícil você perder alguma coisa no mar e encontrar, não é? Você conhece alguém que fez isso? Só que a história de Doug não é só uma história de alguém que perdeu alguma coisa dentro do mar e encontrou. A coincidência parece ser maior. Quando ele entrou em contato com o rapaz que fez a prancha dele, que mandou aquela foto da prancha desbotada, e aí o Doug falou assim, eu quero essa prancha de volta. O rapaz falou assim, não, mas a prancha não está comigo, eu recebi essa mensagem, mas nós encontramos a sua prancha. Sabe onde a sua prancha está? Nas Filipinas. O Doug perdeu a prancha no Havaí. A prancha navegou, não foi quebrada, não afundou, não tomou mordida de tubarão, não foi atropelado por nenhum barco, nada disso. E ela chegou nas Filipinas, mais de 8.000 quilômetros de distância de onde ela foi perdida. E ela estava intacta. Se você acha que isso já é uma grande coincidência, uma história impossível de acontecer, calma, a história ainda não aconteceu, não acabou. A foto que o Doug recebeu, ela foi tirada por um professor primário, um filipino, professor primário, que mudou-se para uma ilha, para dar aula numa escolinha lá, numa ilha das Filipinas. E quando ele chegou nessa ilha, ele sentiu o desejo de aprender a surfar, e aí ele olhou na casa do seu vizinho e ele viu uma prancha. E aí ele fez uma proposta para o vizinho, de comprar a prancha. Depois de algum tempo o vizinho aceitou a proposta, vendeu a prancha para ele. E ele ficou intrigado quando viu a prancha, que viu que tinha um desenho bonito de um elefante, viu que tinha um nome escrito e foi atrás. E aí esse nome escrito não era o de Doug, mas era o nome do rapaz que fez a prancha. E aí ele enviou essa foto da prancha e falou assim, a prancha está comigo, eu achei a sua prancha. Só que a prancha era do Doug. E aí o rapaz que fez a prancha colocou o Doug em contato com esse professor filipino e os dois se tornaram amigos. O Doug perdeu a prancha, isso é verdade, porque o transporte das Filipinas para o Havaí ia ficar muito caro, não valeria a pena. Ele deu essa prancha de presente para o professor filipino, mas ele ganhou um amigo. E aí, por causa disso, estabeleceu um relacionamento de amizade e o Doug, de vez em quando, começou a mandar materiais, livros, materiais de surf para a escola desse professor para ajudar ele no seu trabalho. Olha que coincidência! Uma prancha perdida se tornou numa amizade muito frutífera. São histórias assim que a gente olha e fala assim, não, isso é impossível de acontecer. Nunca, nunca, nunca poderia acontecer. Só que eu quero te lembrar que todas as circunstâncias da história, a história está sendo dirigida não pelo acaso, não por coincidências, mas a história está sendo dirigida por alguém que planejou tanto o começo quanto o fim. O nosso Deus, ele dirige todas as circunstâncias para que todas elas apontem para a grandiosa glória que ele tem. Agora eu quero te contar uma história que vai ilustrar isso, de que não existem coincidências. Na realidade existem jesucidências. Uma história de que mostra como Deus vai dirigindo as circunstâncias para que todas elas apontem para a glória dele. Essa história está em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 22 até Ruth, capítulo 2, versículo 3. Eu queria ler junto com você. Vamos ler? Está escrito assim. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. Foi com sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi,
Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Você olhando para essa história, você talvez pense assim, nossa, é uma grande coincidência, né? Ruth, ela decidiu colher espigas e ela foi exatamente no terreno de um homem que era da família de Noemi. Nossa, que coincidência. Mas as coincidências talvez não começam aí. Você percebeu que o primeiro versículo que lemos diz que elas chegaram em Belém de Judá, no momento da colheita de cevada? Se você conhece o livro de Ruth, ou você está acompanhando essas mensagens que tenho feito no livro de Ruth, você sabe que Noemi, uma mulher que era de Belém de Judá, ela tinha um marido chamado Elimeleque, 2 filhos chamados Malom e Quilion. Por causa de uma fome, por causa de fome na terra deles, eles decidiram fugir de Belém de Judá, a terra que em hebraico significa casa de pão. Decidiram sair da casa de pão por causa de fome e foram até Moabe, um terreno estrangeiro, que tinha um outro Deus, que não era o Deus verdadeiro, para buscar sustento. Nesse tempo em Moabe, Noemi teve o triste destino de perder o seu marido e os seus 2 filhos. Os seus filhos morreram antes mesmo de terem filhos, de darem netos a Noemi. Porém, Noemi não ficou sozinha, ela ficou com as 2 noras. Um dia ela ouviu que o Senhor havia visitado o povo de Israel para lhe dar pão. Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 1. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio de seu povo, dando-os alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. A decisão de voltar para Belém não foi coincidência. Noemi ouviu a notícia de que Deus estava sendo bondoso com o povo de Belém de Judá, o seu povo. E ela decide voltar. Na volta, Orfa, uma das noras de Noemi, decide ficar em Moabe. Só que Ruth, a moabita, decide ir junto. E quando elas chegam em Belém, elas chegam no exato momento da colheita. E a gente sabe que em Israel, colheita era sempre festejada. Então elas chegam num momento de grande esperança. Elas saíram de Moabe com a preocupação de sustento. E quando chegam em Belém, chegam no exato momento do início da colheita. Talvez você olhe e fale assim, foi uma coincidência, mas não foi. O Senhor estava dirigindo a história de Noemi. Noemi só chegou em Belém porque ela ouviu a atuação do Senhor. Não foi coincidência. Deus moveu o coração de Noemi e de Ruth para viajarem e Deus proporcionou que o momento em que elas chegassem fosse o momento exato do dia da colheita. Tá bom, Silas, não foi coincidência elas terem viajado e chegaram no dia da colheita. A gente viu que Deus fez isso. Mas, poxa, Ruth decidiu trabalhar para sustentar ela e sua sogra, decidiu colher espigas e ela caiu exatamente no terreno de um parente de Noemi. Isso não tem como ser, isso é uma coincidência. É verdade que não foi planejado, e se você for um leitor atento, você vai ver que a nossa Bíblia ela descreve assim, olha só o que diz. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. A Bíblia diz assim, casualmente. Não está querendo dizer que foi uma coincidência, mas Noemi e Ruth não tinham planejado isso. Elas não tinham planejado. Ruth foi atrás do sustento e o terreno que ela entrou, casualmente, sem ela planejar, era o terreno de um parente próximo de Noemi. É interessante quando nós olhamos para isso que a gente fala assim, não, isso com certeza é uma coincidência. Só que nós entendemos no texto que não existem coincidências. O Deus que direcionou Noemi para voltar para Belém agora está direcionando Ruth para colher no terreno certo. E ali Ruth conhece Boaz. Boaz é um homem do Senhor, um homem temente ao Senhor, um homem bondoso, fiel. E esse homem decide ser bondoso com Ruth. E Ruth volta e conta essa história para Noemi. Noemi, ela entende a história da maneira correta. Ela não diz, foi coincidência. Sabe o que ela diz? Foi o Senhor. Olha só o que diz capítulo 2, versículo 20. E Noemi exclamou, seja ele, Boaz no caso, né? Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com vivos e com mortos. E acrescentou, aquele homem
é nosso parente e é um dos nossos resgatadores. Noemi reconhece que Boaz foi um bondoso homem e ela pede para que Deus o abençoe, que ele seja abençoado pelo Senhor. Mas ela reconhece esse trajeto de Ruth até o campo de Boaz, Boaz ser bondoso com ela, era a direção do Senhor, o Senhor estava agindo. Mesmo que em silêncio, Deus estava guiando a história dessas duas mulheres. E Noemi, que antes, no finalzinho do capítulo 1, estava amargurada, falando que o Senhor tinha pesado a mão, que o Senhor estava sendo mal, amargo com ela, tinha tornado a vida dela amarga, agora reconhece que Deus está dirigindo a história dela. Deus esteve dirigindo no momento difícil e agora está dirigindo talvez na solução. E ela fala assim, que o Senhor não deixa de ser leal e bondoso, nem com os vivos, nem com os mortos. Ela entende, não foi coincidência. Isso é fidelidade de Deus. Desde o momento em que Noemi decidiu, junto com seu marido e seus filhos, descerem para Moabe, até o momento em que ela volta, triste, para Belém de Judá. E agora, no momento em que Deus parece que vai tirando as nuvens escuras da história de Noemi, vai melhorando as coisas, todas essas circunstâncias foram dirigidas pela mão do Senhor. O Senhor não deixou Noemi sozinha. Ele estava dirigindo essa história. E a história de tristeza de uma pessoa, de Noemi, vai se tornar uma história real. Não uma história real no sentido de ser verdadeira, mas uma história real no sentido de ser uma história de reis. E olha só como é que termina o livro de Ruth. Ruth, que conheceu Boaz, recebeu a bondade na questão de sustento, ela se casa com Boaz e tem um filho. E quando ela tem um filho, esse filho se chama Obed. E olha só o finzinho do livro de Ruth, mostrando que não existe nenhuma coincidência, que Deus estava dirigindo toda aquela história para construir uma história muito maior. O finalzinho do livro de Ruth diz o seguinte: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. A tristeza de Noemi fez com que, por meio dela e de Ruth, a sua nora moabita, surgisse o rei que é chamado na Bíblia como rei segundo o coração de Deus. Um dos melhores reis que o povo de Israel já teve. E aí nós vemos que não é coincidência. Deus dirigiu essa história porque dela ele queria tirar uma grande lição e mostrar para aquele povo que ele é fiel, ele não abandonou. Você ouvindo isso, talvez você pense: Silas, nós estamos num momento de pandemia, milhares de pessoas estão morrendo por dia no nosso país. Parece que Deus não se importa, parece que Deus nos esqueceu. E a história de Noemi e de Ruth, ela mostra que não. Tanto no momento da dificuldade, quanto no momento da bênção, o Senhor está dirigindo todas as coisas, todas as circunstâncias para apontar para a glória dele. Deus quer que você veja a maravilha da glória dele. E eu não quero encerrar aqui a história de Noemi e de Ruth, mostrando que Deus foi dirigindo até chegar em Davi. Eu quero te mostrar que Deus tinha um propósito muito maior, muito mais glorioso para a história de Noemi, Ruth e Boaz. Aquela história que começou com a tristeza de uma viúva e termina com a felicidade de uma mulher que tem um neto nas mãos, e esse neto ele vai gerar uma linhagem de reis em Israel. Ela vai ter o auge na chegada do Rei dos Reis. Não foi coincidência nenhuma parte dessa história, foi Jesuscidência. Olha só que interessante como começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí, alguns versículos depois, no versículo 5 e 6, diz assim: Boaz, da nossa história que lemos, gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. A linhagem de Ruth e Noemi deram origem à linhagem que veio o nosso Senhor, o Salvador. Deus estava construindo uma história muito maior. Deus foi dirigindo todas as coisas para que na história do Senhor Jesus Cristo não tivessem dúvidas de que Ele é o escritor de toda a história. O nosso Senhor, Ele dirige toda a história. A nossa história não é marcada por coincidências, não é marcada por tristezas que mostram que Deus nos abandonou. Nossa história é marcada por Jesuscidências. Todos os aspectos da minha e da sua história devem apontar para a glória de Deus, e elas apontam. Isso mostra que todas as circunstâncias, desde o início da fundação do mundo até hoje,
o Senhor está controlando todas as coisas, para que elas apontem para a glória dele. A glória da graça dele. A glória da graça que não perde o controle, mas que quer salvar e redimir pessoas. Você faz parte dessa história. O Senhor, ele quer usar você também como instrumento para mostrar que as circunstâncias não acontecem por coincidência, mas que tudo é dirigido por ele. Por isso, nesse momento, eu quero te propor duas questões práticas. Primeiro, creia. Você não precisa saber o porquê as coisas acontecem. Nesse momento, Noemi e Ruth não sabem o porquê que as coisas acontecem. Elas não têm ideia de que delas viria Davi e nem tinham ideia de que delas viria um Salvador. Mas elas têm a certeza e elas nos ensinam. Noemi nos ensina essa certeza. O livro de Ruth nos ensina essa certeza. E a Bíblia nos ensina a certeza de que mesmo que não entendamos o porquê as coisas acontecem, nós podemos confiar, crer que Deus controla todas as coisas. Inclusive momentos de dificuldade. Com essa fé, o apóstolo Tiago, no seu livro, no primeiro capítulo do seu livro, diz que nós devemos encarar como motivo de alegria passarmos por momentos difíceis, por momentos de provação. Porque a provação, ela gera perseverança. E a perseverança gera um caráter aprovado. Nós devemos ver isso com bons olhos. O Senhor está dirigindo a história. O Senhor não nos esqueceu. E algum dia, não sei se desse lado da eternidade ou lá no céu, nós entenderemos e veremos claramente como todas as coisas apontaram para a glória dele. A segunda coisa que você tem que fazer é adorar. Mesmo que você não entenda, chegou o momento em que você vai se debruçar diante do Senhor, humildemente, como alguém que é falho, como alguém que não conhece o futuro e como alguém que não tem o controle das coisas. E vai adorar o seu Senhor. Você não vai ficar pedindo para ele, Senhor, muda a circunstância, mas você vai adorar e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque a minha história e a história do universo apontam para a sua grandiosa graça em Jesus Cristo e para a sua glória de toda a eternidade. Que o Senhor seja sempre reconhecido como um Deus poderoso, de geração em geração, e que por meio da minha história, acabe ela como o Senhor quiser, o Senhor faça a sua glória e a sua graça conhecida. Adore o Senhor agora em oração comigo. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós vemos que a história de uma mulher, uma viúva triste, que talvez, olhando para olhos humanos, a gente pensasse, o Senhor abandonou, o Senhor decidiu acabar com ela. Nós vemos que no meio da história de uma tristeza individual, o Senhor vai gerar bênção para todas as nações. E por meio daquela história triste, o Senhor gerou a maior história de amor. O Senhor fez com que ela culminasse na maior história, a história da redenção. E muito obrigado, porque por causa de Jesus, eu fui incluído nessa história também. E os irmãos que me ouvem, aqueles que já creram no Senhor, também foram incluídos. Pai, nós te louvamos, porque todas as nossas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, elas apontam para a sua gloriosa graça e para a grandeza da sua majestade. Seja a nossa vida um espelho da sua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Um grande abraço e até mais no culto da noite.